Olá, bom dia, caro aluno do curso de Letras. Eu sou o professor Antônio Lemes. Estamos aqui com o nosso intérprete de Libras, Renan, para iniciarmos a quarta teleaula da disciplina de Semiótica, em que nós teremos como tema, como você pode ver, o conteúdo Semiótica das Paixões. Então, nós trataremos de um dos desdobramentos da teoria semiótica nesse percurso nosso de estudo, um dos desdobramentos da teoria que vem se desenvolvendo já há algumas décadas, né? Nós pudemos, nos primeiros encontros, conhecer a origem da teoria semiótica, vimos que ela está ligada à significação, ao estudo dos signos, das linguagens de uma forma geral, né? No segundo encontro, nós conhecemos as principais vertentes dessa teoria. Então, conhecemos a semiótica americana, a semiótica da cultura e terminamos a nossa aula naquela ocasião com a semiótica greymasiana, que foi desenvolvida especialmente na França e que no Brasil tem uma grande aceitação, uma grande aplicabilidade, especialmente na área da linguagem, na nossa área de letras, né? A aula da semana passada, inclusive, foi inteiramente dedicada à análise semiótica de textos com base na vertente greymasiana da teoria. Então, nós conhecemos o percurso gerativo de sentido, que é aquele modo de olhar para o texto como uma trajetória de análise. Passamos por diferentes níveis, compreendendo então que lá no nível fundamental, primeiramente nós vamos identificar a oposição semântica a partir da qual os sentidos do texto surgem. Depois, no nível narrativo, nós identificamos os valores que recobrem alguns objetos, alguns elementos do texto e que são buscados, então, por sujeitos. E, por fim, no nível discursivo, nós verificamos as estratégias enunciativas, os efeitos de aproximação ou de distanciamento do discurso e também como os temas tratados no texto são concretizados por meio das figuras. E hoje, então, nós ampliaremos essa reflexão para verificar como, dentro ainda do percurso gerativo de sentido, outros elementos podem ser analisados. Eu já, de antemão, reforço uma observação de que essa aula tem um caráter um pouco mais teórico, um pouco mais complexo do que as demais, mas eu gostaria que vocês não se sentissem inseguros, porque nós trazemos aqui uma apresentação introdutória dessa semiótica das paixões. Não necessariamente todas as análises que nós realizarmos precisam incluir as paixões semióticas, né? Então, é uma apresentação para que vocês possam entender as direções tomadas pela teoria ao longo dos anos de desenvolvimento dos estudos, dos teóricos diversos, principalmente no Brasil, ok? E, então, daí na semana que vem a gente avança um pouco mais para conhecer como a semiótica lida com os chamados textos visuais e prosseguirmos com mais momentos de análise, mais exemplos, para que vocês possam ficar bem confiantes com esses procedimentos que serão muito importantes na futura atuação de vocês enquanto professores ao lidarem com diferentes textos na sala de aula, ok? Vamos para uma contextualização, então, do nosso encontro de hoje. Nós temos aqui, como nos demais encontros, algumas questões que vão nortear as nossas discussões. Então, o que de fato é paixão? Então, já que nós falamos aqui de semiótica das paixões, nós precisamos pensar sobre esse conceito. É uma palavra que é usada por nós no dia a dia e que, então, permite uma reflexão bastante interessante. Qual a relação entre paixão e semiótica, né? Nós temos aqui até uma imagenzinha remetendo a um coração. Será que isso tem alguma coisa a ver com esse conceito de paixão dentro da semiótica, né? Como a noção de paixão se expressa nos textos? E, por fim, quais os efeitos da abordagem das paixões para o trabalho da semiótica? Então, o que você vai perceber aqui nessa aula é que a semiótica desvenda, né, o seu olhar para alguns aspectos que estão presentes no texto, nos textos de uma forma geral, aliás, e que antes não eram considerados nas análises que a teoria propunha ao longo do seu desenvolvimento inicial, né? Então,
nós percebemos por meio do percurso gerativo de sentido que a semiótica tem um caráter mais estrutural em termos de análise. Por quê? Porque ela quer observar o que o texto diz e como ele está organizado para dizer isso. Então, ela olha muito para a estrutura do texto. E o conceito de paixão semiótica vem, então, para acrescentar um item adicional a essa análise, um item não tão estrutural assim, ok? Então, vamos começar esse primeiro bloco, né, de reflexões teóricas, o estudo das paixões, para a gente conhecer, então, um pouco mais sobre esse conceito, de onde ele vem e como ele se relaciona com a nossa teoria, ok? Bom, vamos lá, então. Para a gente refletir um pouquinho, nós temos uma tirinha aqui que nos coloca nesse processo de reflexão inicial. Qual seria a amplitude do conceito paixão? Então, observe essa tirinha. Nós temos aqui um personagem, né? No primeiro quadrinho ele está diante de uma caixinha, né, que aparenta ser uma caixinha de música, algum brinquedo, alguma coisa assim. Ele dá corda nessa caixinha e, de repente, sai, então, uma bonequinha e ele expressa um sentimento. Essa figura desse coração evidencia, né, esse sentimento. E ele diz no último quadrinho, eu me apaixono fácil demais. Então, a partir dessa tirinha, a partir dessa situação que é apresentada aqui, nós verificamos uma das acepções muito mais comuns do conceito de paixão. É um conceito, né, uma acepção que circula no nosso dia a dia. Nós costumamos associar a ideia de paixão à ideia de sentimento, de afeição por alguém, o gostar de alguém. Então, é muito comum quando nós falamos de paixão, nós pensarmos em relações amorosas, né, a figura do coração, porque essa é uma das acepções mais comuns. Mas se nós voltarmos lá para muito tempo, né, quando nós tínhamos ainda os filósofos, lá na Grécia Antiga, a gente vai perceber que a noção de paixão era um pouco diferente, né, porque os estudos da paixão, eles observavam outros elementos, que não apenas esse gostar. Então, verifique aí no próximo quadro, nós temos uma síntese, né, de como as paixões seriam vistas na filosofia. Então, primeiramente, nós temos aqui a figura de Aristóteles, que na sua famosa obra retórica, né, ou arte retórica, ele propunha um estudo do patos do auditório. O que seria esse patos, né? Seria a reação do auditório, a reação do público. Então, nessa época, com o estudo da retórica, se estudava muito como os discursos eram organizados para o convencimento, né? Então, esse estudo das paixões se referia, no caso, às reações, aos efeitos dos discursos sobre aqueles que assistiam a esses discursos, né? Então, as reações, né? Como o público se sentia diante de um dado discurso. Não necessariamente a noção de gostar, né? Mas qualquer tipo de reação, ok? Voltando ali para o slide, nós temos também dentro da filosofia a figura de Descartes, que na sua famosa obra Paixões da Alma, né, que é lá do século XVII, 1649, a publicação dessa obra, ele apresenta uma tipologia e uma classificação das paixões. Então, Descartes, nessa obra, ele vai observar um dualismo entre o corpo e a mente. E ele vai considerar, então, as paixões como percepções, sentimentos, emoções, né, que são produzidas, né, no corpo de alguma forma, diante de uma dada situação, são conservadas, são expressadas. Então, nós temos aí um estudo que trata, né, das paixões sob um caráter mais classificatório, certo? E, obviamente, né, esses estudos não pararam por aí, né? Ao longo da história, outros autores, outros pesquisadores trataram da ideia de paixão, como essa ideia de sentimento, de reação, né? Mas houve transformações, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa ideia,
Porque se nós pensarmos lá, então, no início, né, no surgimento dos primeiros estudos sobre paixão, em alguns casos a paixão era vista como um morbus animi, que significa uma doença da alma, tá? Então era visto como uma patologia. Então a paixão por muito tempo esteve associada à loucura, e ela se diferenciava então da lógica, que está associada à razão, certo? Mas lá pelo século XVIII, nós percebemos uma transformação nesse conceito de paixão. Por quê? A paixão passa a ser vista não mais como uma loucura, mas algo que impele, que leva o homem à ação, que faz o homem agir, que eleva o homem às grandes coisas, tá? Inclusive o professor Fiorin, né, que nós já apontamos aqui como uma das referências principais da nossa disciplina, ele inclusive aponta isso, né? A paixão passa a ser vista como algo que propicia ao homem a ação. Inclusive, né, essa paixão ela vai se manifestar de formas diferentes. Você pode ter uma expressão comportamental ou até mesmo uma expressão fisiológica. Então, por exemplo, a paixão da ira, a raiva, né, o ódio, você pode expressar isso comportamentalmente, por meio de gritos, falando alto, né, gestos bruscos, ou você pode, por exemplo, sentir fisiologicamente reações, um batimento cardíaco mais acelerado, uma respiração mais ofegante, né? Então você tem aí formas diferentes de perceber uma paixão, uma emoção, certo? Continuando, agora para a gente observar, veja lá no quadro, como as paixões se associam à semiótica, né? Já que a ideia é nós pensarmos na semiótica das paixões, né? Onde que as paixões entram na teoria semiótica? Então, antes, no início dos estudos semióticos, como nós conhecemos até a semana passada, as emoções humanas eram deixadas de lado. Por quê? Os semioticistas pensavam que, se nós considerássemos as emoções presentes no texto, nós correríamos o risco de termos uma análise muito subjetiva. Então, diferentes semioticistas poderiam deixar as análises muito amplas, porque cada um poderia entender uma emoção de uma forma diferente, reagir a uma emoção de uma forma diferente, certo? Mas houve também uma transformação. Voltando ali no slide, depois de um tempo, ocorreram estudos que foram chamados de estudos ligados à modalização. Nós vamos falar ainda nessa aula sobre esse conceito de modalização do ser. Então, eles perceberam que os sujeitos que aparecem nos textos, que buscam certos valores, eles sentem alguma coisa, certo? Então, nós podemos perceber estados de alma desses sujeitos, né? E esses estados de alma são representativos dessas paixões, certo? Então, a partir do momento em que a semiótica começa a se interessar por esse caminho de análise, surgem as primeiras obras que vão mostrar como a semiótica das paixões se configura, né? E uma dessas obras, veja aí no quadro, é essa daqui que está apresentada para vocês. Nesse caso, nós temos aqui a capa de uma publicação brasileira, mas é uma obra, né, mais antiga, ela não é exatamente de 2003, ela foi publicada já há algumas décadas, quando o próprio Greimas, né, que é o precursor da teoria semiótica do texto, como nós estamos analisando, junto com o Fontanille, eles então discutem nessa obra a percepção de que haveria estados de alma decorrentes de estados de coisas. O que são esses estados de coisas? Nós falamos na semana passada sobre os conceitos de conjunção e de disjunção. Então, por exemplo, eu sou um sujeito que quero passar no vestibular, por exemplo. Então, passar no vestibular é o meu objeto de valor, né? Eu não passei ainda, então eu estou em um estado de disjunção, que é um estado disfórico, negativo para mim. Quando eu alcanço esse objeto de valor, quando eu passo no vestibular,
eu passo para uma situação eufórica, positiva. Então, nós estamos em um estado de conjunção, certo? Então, isso é um estado de coisas. Mas, nesse processo aí de transformação do sujeito, surgem sentimentos, surgem reações, surgem estados de alma. Ora, se eu não passei ainda no vestibular, eu posso estar aflito, porque eu não sei se eu vou passar. Mas, de repente, eu posso ficar feliz, porque eu passo. Então, a relação dos sujeitos com os objetos de valor geram, aliás, sensações, geram emoções, sentimentos. E a semiótica passa, então, a observar esses sentimentos, ok? Para a gente avançar, então, um pouquinho, agora a gente vai pensar especificamente no conceito de paixão pelo viés da semiótica. Nós vimos até aqui essa transformação, né? Alguns estudos que antes associavam a paixão à loucura, até chegarmos à possibilidade de percebermos as paixões dentro dos textos. Então, vamos observar lá no quadro como existe, né, o que nós chamamos de uma composição patêmica. Essa composição patêmica significa a presença de paixões dentro dos textos, tá? Então, como nós vimos nesse exemplo que eu acabei de passar para você sobre passar no vestibular, né, as relações e as atividades humanas, tudo aquilo que nós realizamos, contém um componente patêmico, né? Mesmo que seja a indiferença, mesmo que seja, enfim, você não ligar para alguma coisa, sempre existe algum sentimento envolvido nas ações, nas relações que nós desenvolvemos. A partir dessa ideia, o professor Fiorin diz que as paixões estão sempre presentes nos textos, elas estão sempre presentes nos discursos, tá? Então, é esse olhar que lá a partir da década de 70, a semiótica começa a desenvolver, tá? E já que as paixões sempre estão presentes no texto, a gente pode pensar que no texto ela vai aparecer também de formas diferentes. Então, a paixão pode aparecer lexicalizada, ou seja, eu posso ter uma palavra lá dentro evidenciando a existência daquela paixão no texto, ou eu posso ter apenas uma sugestão dessa paixão. Então, por exemplo, se eu estou pensando na paixão da ira, como nós falamos há pouco, eu posso ter um texto em que a própria palavra ira apareça lá, então essa paixão está no enunciado, mas eu posso ter apenas a apresentação de situações que representem a ira, mesmo que essa palavra não apareça lá. Então, essa paixão está ali no campo mais da enunciação, ela está sugerida, ok? Mas sempre a paixão pode ser detectada, como eu disse, mesmo que essa paixão seja a mais simples possível, mesmo que ela seja simplesmente a indiferença. Então, a partir de tudo isso, o conceito de paixão fica assim estabelecido. Veja aí no slide. Paixões são estados de alma, como nós vimos, decorrentes de estados de coisas, né? E para a semiótica, como o próprio professor Fiorin fala, as paixões, né, dessa forma, são paixões de papel. Olha que conceito interessante. O professor Fiorin que diz isso para a gente, tá? Paixões de papel, por quê? Porque elas estão presentes nos textos, né? Elas são representadas, ok? Quando nós temos uma paixão no texto, nós dizemos que nós temos ali uma representação, seja por meio de uma palavra, seja por meio de sugestões, de ações e tudo mais, certo? A partir disso, vamos continuar ali no quadro, né? Nós precisamos ter clara também a origem das paixões no percurso dos sujeitos. Os exemplos que eu dei até aqui já evidenciaram isso, né? Mas a gente vai sintetizar aqui. Se a semiótica estuda a busca do sujeito por objetos valores, pode-se dizer que os estados de alma aparecem porque esses sujeitos, tentando entrar em conjunção com seus objetos valores, criam conflitos,
polêmicas, ou então estabelecem situações de cumplicidade, benevolência, etc. Tá? Então, as paixões vão surgir justamente nessa busca do sujeito pelos seus objetos. Então, se ele alcança o objeto de valor, ele vai ter uma paixão de uma forma. Se ele não alcança, ele vai ter uma outra reação. Se ele se relaciona com um dado sujeito, né, se ele manipula um sujeito, se esse sujeito é convencido por ele, ele reage de uma forma. Se o sujeito não compra a sua manipulação, não acredita no que ele diz, por exemplo, ele vai ter outra reação. Então, sempre as paixões vão ter origem nesse percurso do sujeito dentro do texto. A partir disso, nós vamos ter diferentes tipos de paixões. Veja aí no próximo quadro. Eu posso ter paixões em que o objeto de valor é desejado pelo sujeito, ele quer alcançar esse objeto. Eu tenho paixões em que o sujeito rejeita o objeto de valor, em que o sujeito deseja não ter alguns valores, ou que o sujeito não deseja deixar de ter. Então, são configurações diferentes, né? A cada texto, isso vai ser diferente. Até brincando aqui com um meme, né? Querer não é poder, né? Então, nem sempre o sujeito vai alcançar aquilo que ele deseja, né? Por isso que as situações são sempre diferenciadas e as reações, o que os sujeitos sentem e, portanto, as suas paixões vão ser diferentes a cada configuração textual, certo? Com base nisso tudo, a gente pode localizar as paixões dentro do percurso gerativo de sentido. Então, aí no próximo quadro, nós temos essa localização. Já que as paixões são pensadas, né, a partir dos sujeitos de estados narrativos, nós percebemos que as paixões estão no nível narrativo, que é onde ocorre a modalização, certo? Então, daqui a pouquinho nós falaremos sobre essa modalização para você entender, mas antes a gente vai fazer uma pausa para que você possa participar desse momento da nossa teleaula, certo? Então, vamos observar lá no quadro, nós temos uma reflexão, tá? Reflita um pouco sobre o que foi discutido até aqui em relação ao conceito de paixão. Então, nós vimos de onde as paixões surgem, como elas se expressam no texto, né? E a gente viu que elas decorrem, então, das relações dos sujeitos com o objeto de valor. A partir disso, por que é importante considerar, na análise dos textos, as emoções que são evocadas? Então, pense um pouquinho, encaminhe a sua contribuição, um tempinho para você pensar, nós já voltamos.
Bom, retomando o nosso contato, então, a ideia era de que você pensasse por que é importante nós considerarmos nas análises as emoções que são evocadas nos textos, né? E a importância reside justamente no fato de que, já que essas emoções são decorrentes das relações entre sujeitos e objetos de valor, não há como ignorá-las, porque esses efeitos passionais geram consequências na narrativa. Então, por exemplo, se você se lembrar do texto que nós analisamos na semana passada, né, aquele conto da Marina Colasanti, Para que Ninguém a Quisesse, nós vimos lá uma transformação clara de um sujeito que foi movido pelos ciúmes, né? E depois ele foi movido por um certo arrependimento, quando ele tenta trazer a beleza da esposa de volta. Então, essas paixões geraram ações, levaram o sujeito a agir, né? Então, não tem como nós ignorarmos a presença desses efeitos passionais dentro dos discursos, né? Por isso que a semiótica atinge um momento de maturidade teórica em que ela decide, então, abrir espaço para essas reflexões. Mas, como eu disse, não é obrigatória a análise das paixões dentro dos textos, né? Se você decide realizar análise de um texto apenas a partir das oposições semânticas ou apenas a partir dos temas e figuras, está ok, você pode realizar uma análise pontual de cada nível, né? Não há necessidade. É claro que o seu texto, a sua análise se torna mais completa, né? Mas você pode realizar essa análise em etapas, certo? Para a gente avançar então um pouquinho, já que nós falamos um pouquinho agora há pouco sobre modalização, nós precisamos entender, né, o que é a modalização, de onde vem esse conceito, tá? Então veja lá no próximo bloco, olha só, arranjos modais e estados passionais, certo? Então a gente vai resgatar alguns itens que foram tratados na semana passada para que você possa compreender então de onde vem essa modalização, certo? Então veja ali no quadro, olha só. As relações dos sujeitos com objetos de valor podem ser modificadas pela modalização, que é uma espécie de fator determinante. Então, existem 4 arranjos modais básicos, tá? Que são representados pelo querer, pelo saber, pelo dever e pelo poder. Então, na semana passada, nós focalizamos muito, né, a ideia de um sujeito do fazer, tá? E nós vamos perceber aqui que as paixões vão resultar de um jogo entre essas modalidades. Então, para a gente lembrar um pouquinho como isso acontece, vamos pensar no seguinte. Quando eu tenho lá um sujeito em busca de um objeto de valor, nesse percurso, nessa trajetória do sujeito, nós percebemos algumas etapas na semana passada. A etapa da manipulação, da performance, né? A etapa da sanção e dentro dessa trajetória nós percebemos ali então aspectos diferentes, né? Então o que é a manipulação? A manipulação é quando o sujeito vai ser levado por alguém a fazer alguma coisa, né? Ou quando ele manipula alguém para que esse outro sujeito realize uma ação por ele. Essa ação é a chamada performance. É essa performance que vai colocar o sujeito em conjunção ou em disjunção com o seu objeto de valor. Ele vai alcançar ou não o seu objeto de valor. E a sanção é quando ele, então, é avaliado pela sua ação. Ele pode ser premiado ou pode ser castigado. Então, esse é basicamente o percurso do sujeito, né? E a gente viu também que para realizar a performance, para realizar essa ação, o sujeito precisa querer, né? Ele precisa poder, precisa ter a capacidade para isso, ele precisa saber, ter o conhecimento para realizar essa ação e muitas vezes ele precisa dever, né? Ele precisa ser impelido, levado a fazer aquilo por algum motivo. Então essas são as 4 modalidades: querer, saber, poder e dever. O sujeito pode, quer, sabe e deve realizar uma ação. Então, sempre nós falamos aí de sujeito do fazer, porque
até então, a semiótica analisava apenas a ação dos sujeitos e ela desconsiderava o que eles sentiam. Agora, voltando ali para o slide, nós vamos considerar, além de um sujeito do fazer, um sujeito do ser. Então, nós vamos ter aí, dentro dessas modalidades aqui, o querer ser, o saber ser, o dever ser e o poder ser. Então, o sujeito precisa querer ser alguma coisa, ele precisa saber que ele é alguma coisa ou que ele deve ser alguma coisa, enfim, que ele pode ser, certo? Então, isso são os arranjos modais que vão caracterizar as paixões, certo? Então, se a gente pensar, por exemplo, numa criança que tem uma curiosidade, tá? Ela quer saber de onde vêm os bebês, certo? Então, o objeto de valor dela é a resposta para essa pergunta, certo? Para entrar em conjunção com essa resposta, o que ela vai fazer? Ela vai realizar uma performance. Qual seria a ação dela? Ela vai perguntar para os pais, né? Pai, mãe, de onde vêm os bebês, por exemplo. Então, enquanto sujeito do querer, ela sabe como perguntar, ela pode perguntar, ela quer, né? E ela deve, né? A gente sabe disso. As crianças devem perguntar para tirar as suas dúvidas, enfim, né? Saciar a sua curiosidade. Mas agora, olhando essa mesma criança como um sujeito do ser, ela quer ser a detentora de um conhecimento. Então, percebam que nós podemos analisar o fazer, a ação dela, mas nós podemos analisar também aquilo que ela sente. Ela quer ser a detentora de um conhecimento, ela é curiosa, ela quer saciar a sua curiosidade. Então, a própria curiosidade é uma paixão semiótica, certo? Mas, como eu disse, cada texto, cada discurso apresenta sujeitos diferentes, situações diferentes. Nesse sentido, esses arranjos modais não são sempre fixos. Eles podem se apresentar de formas diferentes. Esse slide mostra isso para você, olha só. Os diferentes arranjos modais do ser, né? Quando nós pensamos, por exemplo, no querer ser, eu posso ter aqui negações recaindo sobre esse querer ser, né? Então, além do querer ser, eu posso ter o não querer ser, quando o sujeito não quer, o querer não ser, quando ele quer não ser algo, ou não querer não ser, ele não quer deixar de ser algo, né? Então, essas são configurações do querer. Mas eu posso ter também diferentes configurações para o poder ser, diferentes configurações para o dever ser e também para o saber ser, né? Parece muito complicado a gente olhar para tudo isso, né? Mas a identificação, esses arranjos modais é como se fossem fórmulas, né? Nós só vamos chegar a essas fórmulas depois que nós analisarmos o texto, né? Então, por exemplo, se nós pensarmos nessa charge que está colocada aí para você agora, olha só. Essa charge é um texto, né? Faz uma crítica ao ensino público. Nós temos, então, uma criança que diz assim para a mãe: Mãe, eu queria aprender a ler e escrever. E a mãe responde: Lá vem você com suas manias de grandeza. Então, pensando no sujeito do fazer, nós temos um sujeito de estado que está em disjunção com o seu objeto de valor. Se ele diz que queria aprender a ler e escrever, significa que ele não alcançou ainda esse objeto de valor. Mas, como um sujeito do ser, ele é um sujeito patêmico, que está modalizado por esse arranjo modal. Ele quer ser um sujeito em conjunção com a leitura e a escrita. Então, nós percebemos aí que esse querer ser representa uma paixão semiótica, que é a paixão do desejo. Ele deseja aprender a ler e escrever, certo? Assim como a curiosidade que nós vimos, no exemplo que eu acabei de passar sobre a criança que quer saber de onde vêm os bebês, tanto a curiosidade quanto o desejo são paixões recobertas pelo mesmo arranjo modal, o querer ser. Isso já nos dá algumas pistas sobre algumas reflexões que nós faremos a partir de agora. Olha só,
Veja lá no quadro. Um ponto de atenção muito importante. A análise das paixões não pode se limitar à investigação isolada dos diferentes arranjos modais, uma vez que uma mesma sequência modal serve para explicar diferentes efeitos passionais. Então, aquele quadro que eu mostrei para você dos diferentes arranjos modais, ele é um quadro que existe para a gente saber que essas diferentes modalizações acontecem nos textos, mas nós não podemos nos apegar apenas àquele quadro. Nós temos que compreender como observar as relações dos sujeitos e objetos de valor e como os efeitos passionais surgem a partir disso. Então, um mesmo arranjo modal, uma mesma fórmula, eu estou chamando de fórmula aqui por uma questão didática, mas a semiótica não usa essa expressão, tá? Mas é como se fosse uma fórmula, né? Esse mesmo arranjo modal pode ser usado para explicar diferentes paixões semióticas. O próximo slide sintetiza alguns exemplos para você. Então, olha só, o arranjo modal do querer ser, que nós vimos representando a curiosidade e o desejo, nos dois exemplos que nós acabamos de ver, também podem ser usados para representar o anseio, a ambição, a cobiça, a cupidez, a avidez. Todas essas palavras aqui, palavras muito complexas, que às vezes nós nem usamos no nosso dia a dia, se nós buscarmos todas elas no dicionário, elas vão levar a mais ou menos uma mesma ideia, né? O querer obter alguma coisa, portanto, o querer ser possuidor daquilo, certo? Mas um mesmo arranjo modal pode se associar com outro, né? Aqui o querer ser apareceu sozinho, mas olha só aqui em cima. O querer ser está associado a um saber não poder ser. Então, o que isso significa? Olha só, o sujeito quer ser o possuidor daquele objeto de valor, mas ele sabe que não pode ser. Então, a partir disso, surgem outras paixões, a infelicidade, a insatisfação, a angústia, a frustração, o descontentamento, a tortura, a tristeza, o tormento, o pesar e a dor. Então, né, um mesmo arranjo modal, nesse caso aqui é uma combinação de arranjos modais, gera paixões diferentes, né? Mas nós só vamos identificar, então, por exemplo, eu só vou identificar se um sujeito atingiu a infelicidade ou se ele atingiu o tormento, olha só, são paixões diferentes. Alguém que está infeliz é diferente de alguém que está atormentado, certo? Alguém que está angustiado é diferente de alguém que está torturado, certo? Então, essas paixões são diferentes entre si. E nós só vamos identificar essas paixões corretamente analisando o texto, analisando a relação, o percurso dos sujeitos com os seus objetos de valor, certo? Mas essas relações que nós vimos agora há pouco, com uma paixão aparecendo por meio de um único arranjo modal ou uma paixão aparecendo por diferentes arranjos modais, nos dá também indícios de um tópico sobre o qual nós vamos falar agora, que são as paixões simples e as paixões complexas, tá? Acho que já deve ter ficado claro, mesmo de antemão, do que nós estamos tratando, tá? Veja ali no próximo quadro. Todas esse surgimento de paixões dentro do texto caracteriza o que nós chamamos de jogos passionais, tá? Então, os jogos passionais são essas combinações de sentimentos, de sensações que vão aparecendo na narrativa do texto. As paixões não têm origem a partir de modalidades isoladas, nem mesmo de feixes de modalidades, mas a partir de uma sintaxe intermodal. O que isso significa? Significa que nós precisamos, então, analisar o texto, identificar os sujeitos e objetos de valor, o percurso e verificar como, quando nós falamos de sintaxe, nós estamos falando de funcionamento, não é? Quando você estuda gramática, por exemplo, e você estuda sintaxe, você está estudando a
o funcionamento da língua, né? A função que cada palavra exerce no enunciado, por exemplo. Então, essa sintaxe intermodal tem a ver com esse funcionamento, como cada situação ocorre dentro do texto, né? O que está relacionado com o que, as combinações que são feitas, e aí então nós conseguimos identificar as paixões a partir disso, tá? Nesse contexto surge então essa classificação que é apresentada para você. As paixões simples são aquelas derivadas do arranjo modal oriundo simplesmente da relação do sujeito e do objeto. Então, o sujeito tem uma relação com o objeto, pronto, surge uma paixão, ok? Mas as paixões complexas vão ser derivadas de toda uma organização patêmica anterior, ou seja, enquanto a paixão simples é algo mais direto, as paixões complexas são mais móveis, né? São derivadas de processos, de etapas. É como se elas fossem resultado, né, de um processo mais longo, certo? Nós vamos observar, então, alguns exemplos dessas paixões simples e dessas paixões complexas, tá? Então, aqui nós temos algumas paixões simples que, como foi colocado aqui, são revestidas por um único arranjo modal, tá? Então, se nós considerarmos o arranjo modal do querer ser, então nós já vimos essas paixões aqui: a cobiça, a ambição, o desejo, o anseio e a curiosidade. Então, isso é quando um sujeito quer ser o detentor daquele objeto de valor, né? Ele pode sentir tudo isso. Agora, quando ele não quer ser, vai surgir a repulsa, o medo, a aversão, o desinteresse. De novo, sentir repulsa é diferente de sentir medo, né? Que é diferente de sentir desinteresse, mas ainda assim nós estamos falando do mesmo arranjo modal, tá? Se ele quer não ser, né? Então, eu não quero ser o detentor desse objeto de valor, por exemplo, eu não quero esse objeto de valor. Então, surge o desprendimento, a generosidade, a liberalidade, são ideias, então, ligadas a esse desprendimento, né? A pessoa não é apegada às coisas. E se ele não quer não ser, ele não quer deixar de ser o dono daquele objeto, né? Então, surge a avareza, a sovinice, a usura, a mesquinhez, né? Então, se a gente pensar em situações do dia a dia, uma pessoa que é mesquinha, por exemplo, ela realmente se enquadra perfeitamente nesse arranjo modal. Ela não quer deixar de ser, então ela não quer não ser, né? Os nomes desses arranjos modais parecem complexos, mas a gente consegue ancorar em situações do dia a dia, né? E é importante a gente pensar, então, que as diferenças entre essas paixões estão na intensidade do querer e no tipo de valor desejado. Então, para eu, por exemplo, distinguir o desejo simplesmente da ambição, geralmente a ambição é vista como algo mais negativo, não é? Então, eu vou pensar na intensidade e no tipo de valor que está sendo desejado. Para eu, né, também pensar aqui qual que é a diferença entre mesquinhez e avareza. Também vou pensar que temos aí diferenças em termos de intensidade, tá? Então, sempre o ponto de partida para a análise, para a identificação, está no texto, no sujeito e no objeto de valor, tá? E as paixões complexas, como elas se definem, né? Veja ali no próximo quadro. Olha só. As paixões complexas dependem de um percurso modal, de uma sucessão de estados de alma. Então, olha só. Combinando o querer ser com o saber poder ser, eu atinjo a felicidade. Então, o sujeito quer ser alguma coisa e ele sabe que ele pode ser. Então, ele se torna feliz. Querer ser, mas saber não poder ser. Então, ele quer alcançar o objeto, mas ele sabe que ele não pode alcançar. Então, ele se torna infeliz. Ele quer ser, mas ele sabe que ele pode não ser. Fica aí, então, uma espécie de dúvida, né? Então, ocorre a aflição, ele se torna aflito. Então, ele quer ser, mas ele sabe que pode não ser.
aliás, ele sabe que não pode não ser, né? Então, há uma certeza e ele se sente aliviado, né? Então, por exemplo, vamos, para a gente distinguir essas configurações aí, vamos pensar que nós temos um sujeito, que é um empresário, por exemplo, e ele quer, né, por muito tempo desejou que a sua microempresa, uma empresa pequena, se destacasse entre as demais. Então, ele buscava uma posição de destaque no mercado para a sua empresa, né? Mesmo em relação às concorrentes maiores, ele queria ocupar uma posição de destaque. Então, nós temos aí, né, um querer ser, certo? É uma posição, já é um estado de alma desse sujeito, né, que pode ser pensada aí por meio da ambição. Ele ambiciona essa posição no mercado. Então, nós temos já um primeiro estado de alma, um querer ser. Com o passar do tempo, ele não faz investimento, ele não se planeja, certo? Obviamente, a empresa dele não sai do lugar. Então, ele não alcança esse objeto de valor. Ele não atinge a conjunção, ele permanece em disjunção. Quando ele se dá conta disso, então, de que ele não vai ter a posição da sua empresa alterada, ele se sente frustrado. E essa frustração é justamente o querer ser, que é a ambição que ele tinha, mais o saber não poder ser. Ele quer ser, mas ele sabe que ele não pode ser, certo? Então, é aí que surge a frustração. Então, nós temos nesse exemplo a distinção básica entre paixão simples e a paixão complexa. A ambição é uma paixão simples, porque ela surge apenas da relação desse sujeito com o objeto de valor. Ele apenas quer a empresa numa posição melhor, ok? Mas a frustração surge depois. Para a frustração surgir, a ambição precisou surgir primeiro. Por isso que as paixões complexas são posteriores às paixões simples, ok? E quando nós falamos aí dessas paixões complexas, né, nós temos um quadro que é apresentado, veja aí no próximo quadro, no próximo slide, né, por professores da área da semiótica das paixões, a professora Diana Barros, por exemplo, em que eles discutem o conceito de tensividade. O que seria essa tensividade, tá? Essas paixões que nós vimos aí, elas podem ser percebidas por uma ideia de gradação, tá? Quando nós falamos de gradação, nós vamos pensar aqui na força dessa paixão, na duração dessa paixão, na intensidade. Então, existem diferentes gradientes, diferentes níveis, certo? Que vão caracterizar essas paixões. Então, por exemplo, a felicidade. Quando o sujeito quer ser e ele sabe que ele pode ser, ocorre aí um relaxamento. Se o sujeito está feliz porque ele sabe que está tudo certo, ele se torna mais relaxado. Diferentemente da infelicidade, porque ele quer ser, mas ele sabe que não pode ser. Então, ocorre aqui uma intenção, que é o aumento da tensão, certo? Nós podemos ter também um sujeito aflito. Ele quer ser, mas ele sabe que ele pode não ser. Então, essa dúvida gera uma tensão. Diferentemente do alívio, quando o sujeito quer ser, mas ele sabe que nada vai dar errado. Então, ocorre uma distensão, ou seja, uma diminuição dessa tensão. Se você pensar, por exemplo, um sujeito que ele quer ser promovido, tá? Na empresa. E ele ouve comentários, então, de que ele vai ser promovido mesmo, tá? Então, ele se torna um sujeito aqui no nível de relaxamento, porque ele quer e sabe que pode ser. Mas, de repente, ele pode ouvir comentários também indicando que talvez outra pessoa vai ser promovida no lugar dele. Então, como não é essa definição ainda, aumenta a tensão e ele se torna aflito, tá? Então, as paixões, elas vão ser percebidas em diferentes níveis de tensão. E essa tensão também é bastante significativa dentro do texto, porque essa tensão vai evidenciar para a gente, enfim, relações, né, desse sujeito com o objeto de valor.
Nós vamos ter agora um momento em que você vai refletir sobre uma situação, problema, né? Mas logo na sequência, como nós já tivemos em outro encontro, nós vamos ter um jogo, tá? Um quiz de perguntas e respostas por meio do Kahoot. Então, só para você já se antecipar, caso você queira iniciar já o processo de configuração do seu celular no aplicativo, esse é o código do nosso jogo, tá? A Suzy, nossa tutora à distância, vai colocar também esse código no nosso chat e em poucos instantes, logo depois da nossa situação problema, a gente vai iniciar o nosso jogo, tá? Então, vamos conhecer a nossa situação problema. Nós temos aqui a descrição de um caso. Você é um professor universitário responsável pela disciplina de semiótica. Após a leitura de um texto, os alunos foram orientados a relatar as impressões suscitadas pelo conteúdo. O que eles acharam do conteúdo do texto? Alguns se mostraram indiferentes, lembrando que a indiferença também é uma paixão semiótica, né? Mas outros sentiram-se tocados pela narrativa. Você então decide discutir essas diferentes percepções sob um viés semiótico. Então, o que esse tipo de situação pode propiciar para um professor de semiótica? Como será a sua abordagem para discutir isso com os seus alunos? Então, um tempinho para você pensar a respeito, nós já voltamos, tá? Bom, pessoal, retomando o nosso contato, então, nós tínhamos uma situação, um problema, né, uma descrição que dizia o seguinte: você é um professor universitário, propôs uma atividade de leitura para os seus alunos, né, e alguns deles se sentiram indiferentes, outros se sentiram tocados, ou seja, eles reagiram de formas diferentes ao mesmo texto. E você aproveita, então, essa situação para introduzir o conceito de semiótica das paixões, né? Como você poderia fazer isso. Então, nós vamos, no próximo slide, problematizar alguns itens para a gente pensar a respeito dessa solução, tá? Primeiro, a gente tem a ideia de que as paixões decorrem das relações dos sujeitos com objetos de valor, certo? Nós vimos isso dentro dos textos lá no nível narrativo. Além disso, essas paixões resultam de percursos simples ou complexos, né? Simples, quando elas surgem apenas da relação do sujeito com o objeto de valor, ou complexos quando é uma paixão que surge depois de outra, né? E os alunos devem reconhecer que experiências ou leituras anteriores podem desencadear diferentes efeitos passionais. Agora, aqui nós estamos considerando os alunos como sujeitos, certo? E não os sujeitos do texto. E, obviamente, a relação que ele mantém com esse texto, o valor que ele vai atribuir a esse texto, vai
ser decorrente dessas experiências anteriores. Então, para a gente resolver essa situação, existem algumas estratégias, né? Primeiro, identificar as paixões que estão expressas no texto, ancorar as paixões a arranjos modais específicos, a busca de marcas no texto que sustentam essas paixões, refletir sobre a presença das paixões nos textos e na relação do texto com o leitor. Então, a partir das sensações que os alunos têm, das emoções que os alunos têm, nós podemos, então, desencadear essa discussão em sala de aula, né? E é importante a gente destacar também que é fundamental que essa atividade demonstre um caráter complementar, que extrapola o nível textual. Então, como eu disse, nesse caso, o aluno ele não é o sujeito presente no texto, ele está fora do texto. A atividade é apenas uma desencadeadora de reflexões sobre um conceito que vai ser introduzido pelo professor, ok? Então vamos lá para mais um momento de interação. A ideia é de que você, no seu celular ou juntamente com um colega, acesse o aplicativo Kahoot, né? Nós já apresentamos ali o nosso código para o nosso jogo. Então, um minutinho para você continuar a sua conexão e a gente já dá início, então, ao nosso jogo. Continuar a sua conexão e a gente já dá início, então, ao nosso jogo. Continuar a sua conexão e a gente já dá início, então, ao Bom, pessoal, nós vamos então dar início ao nosso jogo. Lembrando que aparecerão perguntas, né? Essas perguntas dizem respeito ao conteúdo desta aula e também da aula anterior, em que nós discutimos sobre o percurso gerativo de sentido. Para cada pergunta existem alternativas. Hoje nós teremos questões com 2, 3 ou 4 alternativas. No seu dispositivo, no seu celular, aparecerão ícones coloridos em que você vai, então, selecionar a resposta correta a partir da questão que é projetada na sua tela, certo? Você ganha ponto por acertar a questão e também por ser mais ágil nessa resposta. Então, nós vamos iniciar agora, espero que você tenha, então, um bom resultado, certo? Vamos lá, então? Para a primeira questão, tá? Tópico aqui tratado, fundamentos de semiótica greimasiana. O texto na semiótica greimasiana é concebido como um objeto de enunciação e de verbalização, de sentido e de interpretação, ou de significação e de comunicação.
Então, nós temos aí, né, a resposta de fato de significação e de comunicação, é a dualidade com a qual a semiótica concebe o texto. Significação é o texto observado na sua estrutura e comunicação, o texto observado na sua relação com o contexto. Próxima questão. No percurso gerativo de sentido, os temas e as figuras são identificados em qual nível? Fundamental, narrativo ou discursivo? Então, nós temos aí o nível discursivo, né? É aquele nível em que nós vamos analisar as estratégias enunciativas do texto, quando nós vamos verificar como os assuntos, os temas, né? Aquela porção mais abstrata do texto é revestida figurativamente, quando ela é concretizada. No percurso gerativo de sentido, os sujeitos e objetos de valor são identificados em qual nível? Fundamental, narrativo ou discursivo? Então, aqui nós temos o nível narrativo, né? Os sujeitos são identificados nessa fase em que nós vamos verificar quais são os valores buscados pelos sujeitos, os estados de conjunção, de disjunção, é um nível intermediário de análise do texto pela semiótica. Questão de número 4. No percurso gerativo de sentido, as oposições semânticas são identificadas no nível fundamental, narrativo ou discursivo? Então, aqui nós temos o nível fundamental, né, como resposta correta, é o primeiro nível de análise em que nós vamos, então, conhecer a origem dos sentidos do texto, e sempre a semiótica parte de uma oposição básica. Questão 5. As paixões semióticas estão ligadas ao fazer do sujeito, ao ser do sujeito, ao dever do sujeito ou ao poder do sujeito? Então, se nós estamos falando de um sujeito que sente, que reage, nós estamos falando de emoção, então a semiótica observa o ser do sujeito. Por isso, as paixões semióticas estão ligadas a essa alternativa. Questão de número 6. O percurso gerativo de sentido se restringe à análise de textos verbais. Essa informação é verdadeira ou falsa? Então, essa informação é falsa, né, pessoal? Só para lembrar, né, como eu já havia dito, a semiótica se desenvolveu ao longo do tempo e ela passa também a ser utilizada para análise de textos visuais, textos não verbais, textos sincréticos, que são os textos que combinam diferentes linguagens. Esse, inclusive, será o tema da nossa aula da semana que vem, em que nós vamos verificar como o percurso gerativo de sentido, ao lado de outros conceitos, pode ser empregado ali para análise de textos, certo? Inclusive, as próximas questões do nosso jogo vão antecipar já essa reflexão a partir da análise de uma imagem. Então, você deve se atentar aos detalhes, ok? Vamos continuar então com o jogo. A questão de número 7.
A oposição semântica detectada no nível fundamental desse texto que você está vendo é luz versus sombra, vida versus morte ou alegria versus tristeza. Então, obviamente, nós temos aí a oposição alegria versus tristeza, uma vez que nós temos um palhaço, né, uma figura de um palhaço, geralmente associado à alegria, né, mas ele está com um semblante triste. Então, essa oposição dá origem aos sentidos desse texto. Nesse mesmo texto, o sujeito está em disjunção ou em conjunção com a alegria? E ele está em conjunção ou em disjunção com a tristeza? Lembrando que essa é a análise do nível narrativo. Então, nós temos ali um sujeito em disjunção com a alegria, lembrando que a disjunção é um estado disfórico, negativo, o sujeito não está em contato com esse objeto de valor, e ele está em conjunção com a tristeza, né? É a situação em que ele está em contato com esse objeto de valor. Questão 9. No texto, a tristeza constitui um tema ou uma figura? E o palhaço constitui uma figura ou um tema? Então, a tristeza, como um elemento de caráter mais abstrato, diz respeito a um tema que no texto que nós vimos, que nós estamos analisando, é concretizado, né? Esse tema é concretizado, é figurativizado pela imagem do palhaço. Então, o palhaço é uma figura. Lembrando que a figura sempre vai remeter a alguma coisa do mundo físico, do mundo real, né? Ela vai representar alguma ideia. Essa análise está lá no nível discursivo, o nível último de análise, quando nós verificamos as estratégias de enunciação, né? E a relação entre temas e figuras diz respeito a uma dessas estratégias. E, por fim, a última questão, ainda com base nesse texto, a tristeza, evocada pela figura do palhaço, representa uma paixão semiótica. Essa informação é verdadeira ou falsa? Uma informação verdadeira, né? Nós temos a paixão como um estado de alma e a tristeza é um estado de alma, né? Então, nosso pódio, o Ellen em primeiro lugar, com mais de 12 mil pontos, depois Machado e, por último, Isa, né? Então, parabéns aos participantes. Lembrando que nós teremos esse jogo. As questões desse jogo serão disponibilizadas para você por meio das nossas tutoras, né? Vocês receberão um PDF com as questões e também o gabarito de cada uma dessas questões. Então, fica como um material complementar, um material de estudo, né? O jogo referente à teleaula 2 já foi encaminhado para vocês e o dessa quarta teleaula será encaminhado, então, para que você possa ter essas questões, como eu disse, como material adicional para o seu estudo, certo? Então, nós estamos nos encaminhando para os momentos finais da nossa teleaula. Nós teremos agora uma breve revisão, né, um momento de discussão de alguns detalhes que são importantes e devem ser ressaltados antes de nós fecharmos as nossas discussões, certo? Então, acompanhe comigo, né, alguns tópicos que serão discutidos aqui. O primeiro deles é o fato de que a semiótica, com o tempo, abriu-se ao estudo das paixões. Então, você deve se lembrar, como nós vimos no decorrer da aula de hoje, por muito tempo, né, a paixão, o conceito de paixão, esteve bastante atrelado à ideia de loucura, né, se opondo à ideia de razão.
E já que a paixão está sempre associada a essa ideia de sentir, de emoção, de sentimento, a semiótica, por algum tempo, acreditou que as análises poderiam ficar subjetivas demais. Então, as paixões, as emoções dos sujeitos foram deixadas de lado. Essa visão mudou, né? E a partir mais ou menos lá da década de 70, os estudos semióticos passaram a integrar a ideia de paixão, percebendo que os estados de alma decorriam dos estados de coisas, né? Os sujeitos, na busca pelos seus objetos de valor, passavam a sentir alguma coisa. Devo frisar também uma coisa muito importante, tá? Eu usei ao longo da teleaula expressões como paixão, emoção, sentimento, sensação, né? Esses termos, eles são colocados aqui como sinônimos, tá? Eu posso me referir às paixões semióticas como sentimentos, emoções ou sensações, certo? Lembrando que, conceitualmente, no campo teórico, o conceito selecionado de forma uníssona é paixão, tá? Mas nada impede que nós nos remetamos a esse conceito por meio de outras expressões. Mas o conceito central é o conceito de paixão, certo? Inclusive, há textos que discutem. O professor Fiorin tem um texto, inclusive, que ele discute essas terminologias, né? Mas todas elas levam ao mesmo sentido, que é a esse estado de alma do sujeito. Continuando ali no slide, para a gente fechar a nossa aula, uma paixão é, em síntese, um estado de alma do sujeito. Então, essa é a definição teórica basilar do conceito de paixão para a semiótica. Um estado de alma é aquela sensação, aquele sentimento, aquela emoção que decorre da relação do sujeito com o objeto de valor. Então, se você tiver que definir o que é uma paixão para a semiótica, é um estado de alma do sujeito, é como ele se sente emocionalmente a partir da sua busca pelo objeto de valor. Continuando a revisão, um terceiro tópico a ser destacado. As paixões nos textos surgem a partir das relações entre sujeitos e objetos de valor. Isso é o que nós acabamos de ver e é importante a gente já ancorar essa afirmação à outra. Uma paixão pode ser decorrente de uma paixão anterior. Então, nesses dois tópicos aqui, nós temos uma menção às paixões simples e complexas, né? Quando nós pensamos na relação do sujeito com o objeto de valor, simplesmente nessa relação, eu tenho uma paixão simples, porque ela surge apenas dessa relação. Então, o sujeito quer alcançar um determinado objeto de valor, ele pode alcançar, se sentir feliz, pode não alcançar, se sentir frustrado, etc., né? E nós temos, então, já um outro nível, que é a paixão complexa, que decorre desse querer anterior. Então, a felicidade, a frustração são paixões que decorreram primeiro de um desejo, de um querer, certo? Então, sempre eu preciso analisar a narrativa como um todo, o percurso do sujeito, para entender essas diferentes combinações. Continuando, diferentes paixões podem ser representadas pelos mesmos arranjos modais. Então, lembrando que a modalização é esse fator determinante, né? Nós temos os arranjos modais do querer, do poder, do dever e do saber. E cada paixão vai ser representada por um desses arranjos. O querer ser, o poder ser, o dever ser ou o saber ser. Mas um mesmo arranjo modal pode representar mais de uma paixão. Nós vimos, por exemplo, que o querer ser pode representar tanto o desejo quanto a curiosidade, quanto a ambição e outras, né? Se eu associo diferentes arranjos modais, como querer ser e um saber não poder ser, eu tenho a infelicidade, né? Eu tenho a frustração. Então, são os mesmos arranjos, as mesmas fórmulas, eu usei essa expressão entre aspas, né? As mesmas configurações passionais em situações vivenciadas por sujeitos diferentes. E para a gente fechar, o último item, as paixões trazem novas perspectivas para a análise semiótica dos textos.
Isso é muito importante a gente frisar, né? Como eu disse, embora nós não precisemos analisar as paixões semióticas em todos os textos, é importante considerá-las porque elas ampliam a reflexão. Elas podem, inclusive, sugerir outras significações para o texto, elas podem explicar situações, como é o caso do conto que nós analisamos na semana passada, como eu disse, em que o ciúme, uma paixão semiótica, levou o sujeito a realizar diferentes ações, certo? No próximo slide aí você tem algumas das referências que foram usadas para a nossa aula de hoje, né? O texto do professor Fiorin, um artigo bastante importante em que ele fala sobre o surgimento das paixões, né? E outros aqui, lembrando que essas referências são acessáveis ou na internet ou na nossa biblioteca virtual, né? Você basta buscar esses tópicos, caso você queira conhecer um pouco mais sobre esses assuntos, se aprofundar um pouco mais nesse tema, tá? Lembrando que esse conceito das semióticas das paixões é bastante complexo. Essa aula é apenas uma introdução a essa abordagem, certo? Para que você perceba os desdobramentos dessa teoria. Na semana que vem, nossa quinta teleaula, nós ampliaremos mais ainda o nosso conhecimento, nossa abordagem da semiótica, olhando para os textos em outras linguagens, né, os textos não verbais, principalmente. E depois, na sexta teleaula, uma aula inteiramente dedicada à análise de textos, para que você possa praticar ainda mais esse tipo de leitura, a leitura semiótica, ok? Nós ficamos por aqui, espero que você tenha gostado e eu aguardo você, então, no nosso próximo encontro. Um abraço, até lá!